Olá pessoal, tudo bem? Continuando o curso Solução de Problemas e Inovação, ou Problem Solving, aula número 4, explorando um pouco mais o processo decisório, o pensamento analítico, lógico e crítico. Nesta aula, eu vou dar uma maior atenção ao raciocínio lógico e combinatório e o processo completo de solução de problemas. Esta é a versão de fevereiro de 2021. Na solução de problemas bem definidos, como as que nós resolvemos quando estávamos na escola, nós vamos direto do problema para a solução. Basicamente, ou eu sei ou eu não sei. No mundo empresarial, quando temos um problema bem definido, nós geramos algumas opções. Coletamos ideias individualmente ou coletivamente, e também podemos pesquisar um pouco na internet. E depois de ter várias ideias, nós priorizamos as melhores ideias. Temos aqui um processo decisório simplificado com duas etapas. Aqui nós temos um exemplo real bem simples de problema bem definido. Como conquistar novos clientes. Como exemplo, geramos apenas três opções: criar novos produtos digitais, usar o marketing digital e ter indicação de clientes. Solução priorizada ou escolhida: desenvolver o marketing digital. Neste ponto, podemos perceber que marketing digital não é uma ideia simples ou uma tarefa bem definida, e sim um conjunto de tarefas, necessitando de mais uma etapa do processo decisório. Esta é a visão simplificada de solução de problemas bem definido, gerar opções e priorizar. Mas muitas vezes nós necessitamos outra etapa adicional de processo decisório após a primeira decisão. Agora nós vamos apresentar na íntegra um exemplo real e simples, começando com a situação problema. É uma escola de idiomas durante a pandemia do coronavírus e aulas presenciais suspensas. Esta é uma situação de problema ainda não estruturado. Eu vou aplicar as duas técnicas heurísticas apresentadas na aula 2, Backward e Means Analysis, e assim definir o objetivo e o meio para atingir o objetivo. Aplicando o processo decisório, ou seja, gerando opções e priorizando, foi definido como objetivo conquistar novos clientes. E a partir do objetivo, chegamos a um problema bem definido: como fazer uma promoção utilizando o marketing digital. Neste diagrama, eu mostro que o processo decisório é aplicado várias vezes na solução de problemas não estruturados, complexos ou novos, até gerar a inovação desejada. Aplicamos o processo decisório antes da definição clara do problema, e também podemos aplicar o processo decisório após a definição da solução. Neste exemplo real, eu simplifiquei a apresentação e vou apresentar apenas três opções, mas foram geradas mais de três opções em cada etapa do processo. Nesta etapa de objetivos, depois de gerar as opções, a empreendedora priorizou um objetivo: ter novos clientes. Para atingir o objetivo, foram apresentadas várias opções, entre elas, criar novos produtos digitais, fazer uma promoção utilizando o marketing digital e campanha para conseguir indicações dos clientes. Então, foi feita uma priorização do que será executado primeiro e deixamos os outros itens para executar depois. O resultado final ficou assim: partindo da situação problema, foi definido o destino ou objetivo conquistar novos clientes e o problema, como fazer uma promoção utilizando o marketing digital, e o conjunto de soluções, fazer vídeos no YouTube, fazer lives e aulas online grátis como degustação. Podemos ver no nosso exemplo simplificado que nós aplicamos o processo decisório antes da definição clara do problema. E também vemos a necessidade de aplicar o processo decisório após a solução. Por exemplo, para definir o conteúdo dos vídeos do YouTube. O processo decisório que nós utilizamos na facilitação de soluções novos, complexos ou não estruturados nas empresas tem três etapas. Eu apresentei na aula 3. Primeiro, gerar opções. Aqui podemos utilizar a ferramenta Brainstorm e aplicar o pensamento analítico ou divisão em partes. Segundo, análise de causa e consequência. E aqui eu aplico o pensamento lógico ou o raciocínio lógico para combinar ou concatenar as ideias ou opções apresentadas na etapa anterior.
Utilizamos aqui diagramas, fluxogramas, gráficos e outras ferramentas visuais. Terceiro, a priorização. Nesta etapa, nós utilizamos o pensamento crítico. Exemplos de análise de causa e consequência. Primeiro, tenho de ter clientes. Depois, garantir a satisfação destes clientes. Como consequência, a empresa cresce. Outro exemplo, criar novos produtos digitais, fazer promoção desses produtos digitais utilizando o marketing digital e, no final, sempre posso fazer uma campanha para os clientes fazerem indicação para novos clientes. Como funciona esse processo de análise de causa e consequência em uma reunião ou processo colaborativo? Um participante apresenta a ordenação lógica na sua percepção. Primeiro, criar um novo produto digital. Segundo, fazer a promoção desse produto digital utilizando o marketing digital. Mas, na facilitação de processos colaborativos, eu fico muito atento para descobrir se existe outro participante que pensa diferente. Por exemplo, primeiro fazer um marketing digital e depois criar um novo produto digital. Eu também fico atento para perceber e expor algum conflito que exista no grupo. A maior oportunidade de ter conflito no grupo é nesta etapa do pensamento ou raciocínio lógico. Eu acredito que é na percepção e gestão de conflitos que nós descobrimos a solução dos problemas e geramos inovação. O papel do facilitador de solução de problemas e gestão de conflitos é explicitar e compartilhar o modelo mental de todos os participantes. Aqui, nós vamos interagindo e incentivando o participante a explicar ou explicitar o seu modelo mental ou o seu raciocínio lógico. Primeiro, fazer a promoção de uma live, utilizando o marketing digital. Ou seja, ele mudou a sua percepção de promover o produto para promover uma live. Segundo, conhecer as pessoas que aparecem na live e descobrir as suas reais necessidades no cenário digital. Esta é uma nova ideia que não tinha aparecido antes, mas que apareceu na construção do raciocínio ou do seu pensamento lógico. Terceiro, criar novos produtos digitais com alguns potenciais clientes. Geralmente, esse segundo diagrama de causa e consequência desafia o paradigma atual da empresa, força pensar fora da caixa e sair da zona de conforto. E não é pelo fato de apresentar uma nova ideia, mas sim na inversão lógica das mesmas ideias. Lembrando que este exemplo é bem simples. Em reuniões reais em empresas, esses diagramas são mais complexos, mas a inovação ocorre da mesma forma. É fácil perceber e quantificar o aumento do número de ideias a cada nova ideia que nós coletamos. Mas as pessoas não percebem que o aumento do número de combinações das mesmas ideias geradas cresce muito mais rápido, numa função fatorial. Aumentar as ideias gera um crescimento linear, pois aplicamos a operação de adição ou soma, mas o aumento de combinações possíveis cresce muito mais rápido. O crescimento fatorial cresce mais rápido que o exponencial, com base na multiplicação. Eu geralmente limito o brainstorm que eu facilito em 25 opções ou ideias. Faça a conta, quanto que é 25 fatorial? Nas nossas facilitações de solução de problemas e inovação, nós percebemos que na etapa do pensamento lógico é que aparecem os conflitos, e isso é bom. No mês passado, o facilitador Hugo conduziu esta facilitação online, e eu acompanhei esta análise lógica de causa e consequência. Primeira sequência apresentada: produzir um lote de produtos, separar algumas amostras e fazer teste de qualidade, e iniciar as vendas após a testagem das amostras. Segunda opção apresentada por outro participante: produzir um lote de produtos, iniciar as vendas com os produtos acabados, separar algumas amostras e fazer teste de qualidade em paralelo. Na primeira opção, temos o risco de perder vendas. Na segunda opção, temos o risco na satisfação do cliente. Mas não acabou. Temos uma terceira opção apresentada por outro participante: produzir um lote de produtos, iniciar as vendas com os produtos acabados,
separar algumas amostras e fazer teste de qualidade apenas se houver reclamação para avaliar a procedência da reclamação. Existem outros detalhes, mas eu estou simplificando para não ficar cansativo. A solução neste caso ficou próximo deste esquema. No primeiro lote, seguir o primeiro processo. Motivo: o risco de ter defeito é maior. No segundo lote, seguir o segundo processo. Motivo: risco de defeito já é bem baixo. No terceiro lote, seguir o terceiro processo. Motivo: risco de defeito é quase zero. Mesmas ideias, mas combinações diferentes. E não precisa escolher apenas uma das combinações. O que nós percebemos nas nossas facilitações de solução de problemas é que um participante entender a ideia isolada do outro participante não é difícil, mas entender o raciocínio lógico ou a combinação das ideias que o outro participante fez não é nada fácil. Neste caso, é preciso fazer mais do que um diagrama para entender todos os modelos mentais. Sim, este é o pensamento devagar que nós falamos na última aula. No processo colaborativo, temos então o desafio de combinar as ideias e também entender e combinar o raciocínio lógico de todos os participantes, numa síntese que no final gere um ahá heurístico coletivo. Mas antes, temos mais este desafio: fazer o participante deixar de lado o seu raciocínio lógico, para depois começar a entender o raciocínio lógico do outro. Em resumo, eu acredito, pela nossa experiência de mais de 30 anos e milhares de facilitações, que a inovação ou solução de um problema complexo ou novo aparece na fase do pensamento lógico dentro do processo decisório. O benefício de saber lidar bem com o pensamento lógico de causa e consequência é que, de tabela, também podemos eliminar ou amenizar os conflitos pessoais que possam existir no grupo. Eu já testemunhei participantes pedindo desculpas para outros participantes porque não tinham a visão sistêmica. Eu não sei se todos perceberam que na primeira aula eu coloquei criatividade e originalidade junto com o pensamento analítico, mas também com o pensamento lógico. Apenas para relembrar, a análise combinatória, com 10 ideias diferentes, eu posso criar mais de 3 milhões de possibilidades de combinações. E é preciso ter criatividade para lidar com essa realidade. Também na aula 1, eu mostrei as competências para 2025. Pena que o raciocínio lógico só aparece em 10º lugar. Bom, mas pelo menos ele apareceu entre as 10 principais competências. Encerrando a 4ª aula do curso Solução de Problemas e Inovação. Neste vídeo eu falei sobre os 3 tipos de pensamento, mas dando ênfase ao pensamento lógico, que é a etapa onde percebemos as descobertas heurísticas, solução de problemas, mudanças e inovações. E é nesta etapa que ocorre a gestão de conflitos no processo colaborativo. Por hoje é só. Se tiver alguma dúvida, entre em contato.